O que seriam os planetas oceânicos, também conhecidos como mundos aquáticos, e por que são fortes candidatos à vida fora da Terra? Quando consideramos a possibilidade de vida além da Terra, procuramos por 3 ingredientes principais. Os primeiros são elementos chaves, como carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. O segundo ingrediente é uma fonte de energia. O terceiro, e talvez o mais importante, é a existência de água líquida. Água é o solvente primordial em todas as reações químicas que envolvem a vida, e energia é o motor necessário para desencadear essas reações. A matéria orgânica é o material pelo qual toda a vida, como a conhecemos, é feita. A vida como a conhecemos necessita de água líquida. Os cientistas acreditam que a vida na Terra começou nos nossos oceanos. Agora, por meio da exploração de nosso sistema solar, descobrimos que as luas que rodeiam nossos planetas gigantes possuem as condições certas para carregarem água líquida sobre suas superfícies. A água é relativamente comum no universo. Vimos traços de água em enormes nuvens moleculares entre as estrelas. Vimos traços de água em discos protoplanetários. Vimos também traços de vapor d'água na atmosfera de planetas gigantes ao redor de outras estrelas. E sabemos que existe água na atmosfera e no interior de planetas do nosso próprio sistema solar. Assim, sabemos que a água é onipresente no universo. Água líquida, contudo, é bem menos comum. A Terra é o único planeta no sistema solar onde vemos água na superfície. Luas como Encélado e Europa podem carregar água por debaixo de suas camadas de gelo. Os cientistas têm expandido cada vez mais o entendimento sobre o que faz um lugar habitável. Ao invés de procurarem por planetas exatamente como a Terra, com uma distância específica e ideal de sua estrela, aprenderam que podem existir diversos habitats e oceanos profundos escondidos debaixo de camadas de gelo. Estes mundos podem, por sua vez, existir muito mais longe do Sol. Assim, acreditam que as luas de gelo e seus oceanos são um dos melhores locais para se procurar vida em nosso sistema solar. Encélado é uma das muitas luas de Saturno. Por ser muito pequena, com apenas 500 km de diâmetro, muitas pessoas acabam por a ignorar. Décadas atrás, todavia, nos anos 80, descobrimos por meio de telescópios na Terra que a órbita de Encélado em relação a Saturno coincidia exatamente na localização de seu anel E. E assim, foi deduzido que Encélado teria alguma relação com as partículas de gelo lá encontradas. Essa teoria só veio a ser comprovada com a chegada da sonda Cassini, que determinou que as plumas ejetadas por fendas no polo sul de Encélado eram de fato responsáveis pelo material rico em água. Quando a sonda se posicionou de maneira a enxergar Encélado contra o Sol, foi possível enxergar uma bela cortina de material difuso sendo expelido, uma vista de se tirar o fôlego. Não obstante, a sonda Cassini coletou por meio de seus instrumentos a composição química das plumas. E é aqui que o mistério ficou realmente intrigante. Em primeiro lugar, porque definitivamente existe um depósito de água líquida sob a superfície de gelo de Encélado. Em segundo, porque a composição das plumas nos revelou a existência de um material orgânico que compõe aminoácidos e outros materiais interessantes. Em terceiro lugar, foi encontrada a tão almejada fonte de energia.
Em Encélado, os fótons do Sol não são suficientes, pois não conseguem penetrar na crosta de gelo quilométrica para chegar nos depósitos de água líquida. Contudo, a Lua possui fontes hidrotermais, não diferentes daquelas que temos nas profundezas dos oceanos da Terra. Assim, acredita-se que Encélado tenha potencial para geração de energia química e não solar. Isto faz com que a Lua tenha todos os ingredientes, ou grande parte deles, para a geração de vida, o que faz da pequena Lua um local extremamente interessante para o estudo de astrobiologia. Europa é uma das maiores luas de Júpiter, e também acredita-se que ela tenha um oceano sob sua superfície, de dezenas ou centenas de quilômetros de profundidade, o que, por seu turno, a torna um dos melhores lugares para se procurar por vida em nosso sistema solar. Já tivemos 3 missões que produziram evidências da presença de água líquida em Europa. A primeira é a famosa Voyager, no final dos anos 70. A segunda, Missão Galileu, no final dos anos 90. E mais recentemente, o Hubble, que detectou emissão de plumas de oxigênio e hidrogênio. Essas plumas podem estar sendo ejetadas diretamente de fendas na superfície da Lua, sendo que o que observamos nessas nuvens de vapor é de fato o oceano existente sob sua superfície. Quando essas plumas se ejetam no espaço, a radiação solar excita as partículas de água, o que cria uma assinatura vibracional que pode ser detectada pelo observatório Keck na onda infravermelha. A princípio, ao observar em Europa em 17 datas diferentes, não se detectou a presença de água. Porém, em uma dessas observações, finalmente se detectou H2O. No passado, o Hubble forneceu medições indiretas de água ao detectar hidrogênio e oxigênio. Mas agora a detecção foi inequívoca e direta. Com o lançamento do James Webb Telescope e da missão Europa Clipper, iremos obter imagens muito mais detalhadas da superfície de Europa, de suas crevasses e fendas, fotografias detalhadas do vapor de água, bem como das moléculas que estão sendo emanadas. Assim, saberemos por definitivo da sua habitabilidade. Vamos falar agora sobre a lua de Saturno, Titã. É a segunda maior lua do sistema solar e é aproximadamente 2 vezes maior que a lua da Terra. É também maior que o planeta Mercúrio. Titã é muito interessante. É a única lua em nosso sistema solar com uma atmosfera. É envolvida por uma espécie de envelope de nitrogênio gasoso, assim como a Terra. Titã foi inicialmente descoberta por observações telescópicas no meio do século XVII. As primeiras observações com sondas se deram no final dos anos 70 e 80. Porém, pudemos realmente explorar Titã com profundidade com a missão Cassini-Huygens. A sonda Huygens foi lançada na atmosfera de Titã em 2005 e tomou medições de sua composição química, bem como realizou imagens na medida em que descia para sua superfície. Desde então, a nave Cassini fez centenas de voos pela órbita de Titã. Com seus diferentes instrumentos, a nave pôde descascar as diversas camadas de Titã e enxergar sua superfície com detalhes sem precedentes. As descobertas foram surpreendentes. Titã se assemelhava muito com a Terra. A paisagem é semelhante à da Terra em uma miríade de maneiras, porém com algumas ressalvas. Você pode encontrar dunas, canais com rios, lagos. A atmosfera é densa e possui nuvens e neblina. Até mesmo chuva existe dentro deste mundo. Ventos e estações moldam sua superfície. E algo muito importante foi encontrado nos seus polos: líquidos, muitos deles.
Mas, por Titã ser tão fria, todas essas características são feitas por materiais muito exóticos se comparados ao que encontramos na Terra. Os lagos e a chuva são feitos de metano líquido. A crosta que se forma na superfície de Titã é gelo, porém é tão frio que é duro como rocha. Em sua atmosfera, encontramos um composto químico orgânico que se forma em moléculas e partículas que caem e se comportam como poeira ou areia na superfície de Titã. Isso tudo nos faz dar um passo para trás para tentarmos entender a complexidade orgânica que permeia esse ambiente e o que ele significa para o passado e futuro da vida. Para tanto, a NASA irá lançar uma missão para Titã batizada Dragonfly, ou Libélula em português, com previsão de chegada para 2030. Dragonfly irá realizar uma série de medições para nos ajudar a entender o ambiente de Titã e o seu potencial para a habitabilidade. Medições de sua atmosfera serão realizadas para sabermos sua pressão, temperatura e correntes de ar. A superfície será vasculhada para tentarmos entender quais materiais a compõem. Será também escavada para extração de moléculas orgânicas que serão comparadas com compostos que conhecemos na Terra. Nós não sabemos com exatidão como a vida surgiu na Terra. Não sabemos como era a composição química antes da vida começar. Assim, com Titã teremos a oportunidade única de explorar este momento. Pode ser que no passado, Titã carregava água líquida em sua superfície. O impacto de meteoros pode ter a derretido, sem contar no potencial de criovulcanismo que poderia ejetar água líquida em sua superfície. Com tudo isso, sabemos que existe um rico ambiente de química orgânica em sua atmosfera, que se deposita por toda a sua superfície. Quando você tem esse processo de mistura, como numa sopa primordial, ocorrendo por centenas de milhões de anos, é mister fazer a indagação de o quão complexa essa mistura se torna. E será que acharíamos reações em moléculas parecidas com os elementos essenciais que encontramos na bioquímica para a vida na Terra? No futuro, poderemos tratar Titã como um laboratório químico para estudarmos uma Terra pré-biótica. O que aconteceria quando o Sol se esquentar no futuro e a zona habitável de nosso sistema se mover para onde Titã se encontra? Nesse futuro longínquo, teremos a matéria orgânica, uma fonte de energia, e tudo o que precisaríamos seria desgelar a água, para assim criar o conjunto para a formação de vida completo. Assim, Titã poderia vir a ser uma nova casa para a humanidade um dia. Quando pensamos em mundos com oceanos, é bom os comparar com o que sabemos da Terra. Em sua proporção total, a Terra é aproximadamente 0,1% água. O mundo oceânico é um corpo que tem, proporcionalmente, cerca de 10 vezes mais água do que a Terra. Quando pensamos nos planetas encontrados no sistema TRAPPIST, todos eles têm aproximadamente 50 vezes mais água em sua proporção do que a Terra. Esses mundos parecem ser comuns em nossa galáxia. Nos inícios dos anos 2000, já tínhamos astrônomos que sugeriam que teríamos mundos de oceano rodeando estrelas de pequena massa. Recentemente, foram observados cerca de 52 exoplanetas, todos de pequena massa, e o que se descobriu foi que 1 em cada 4 poderia ser um mundo de oceano. Em se tratando de planetas oceânicos, cerca de metade deles podem ser cobertos de gelo. Assim sendo, Encélado e Europa podem servir como análogos em pequena escala comparados a esses planetas. Desta forma, podem existir diversos métodos para se procurar vida em outros planetas de outras estrelas. Porém,
O método-chave é o estudo de suas atmosferas. Podemos procurar por bioassinaturas como oxigênio, vapor d'água, dióxido de carbono, ou mesmo sinais menos comuns, como clorofluorcarbonos, ou outros materiais produzidos somente por vida inteligente. Ao procurarmos por esses materiais chaves, constitutivos de atmosferas, poderemos descobrir vida em outros planetas que jamais seríamos capazes de visitar em nossas vidas. Isso é análogo à maneira com que estudamos atmosferas de luas e planetas em nosso próprio sistema solar, especialmente se compararmos o estudo de plumas, como o da Lua Europa, com atmosferas de planetas em outras estrelas. A expectativa é de que esse estudo fomente uma alteração na definição clássica de zona de habitabilidade. Não é sábio restringirmos a busca por vida apenas a mundos com água líquida em sua superfície. É preciso abrirmos nossas mentes e abraçar a ideia de que não é porque um mundo se encontra distante de sua estrela que significa que ele está totalmente congelado, quando na realidade, nas suas profundezas, eles carregam calor por meio de fontes hidrotermais em um ambiente líquido propício à vida.